Ah, você chegou. Espero que esteja preparado, porque a história de hoje vai mexer com sua cabeça. Então, feche a porta, apague as luzes e preste atenção nos detalhes. Clara voltou à vida com um suspiro ofegante. Ela ainda não sabia, mas ser trazida de volta teria um preço, e ela viria a cobrar. A Matinta Pereira sempre aparece para quem faz um acordo e deixa de pagar. Mas essa história começa algumas horas antes, quando Clara acordou ao lado de seu irmão Pedro, na casa de sua avó. Era uma terça-feira de uma primeira semana de férias escolares para os dois. E a casa da avó era, na verdade, um sítio que ficava no interior do Paraná. Um lugar velho, com cheiro de café fresquinho e madeira molhada, onde o tempo parecia andar mais devagar. Lá, passavam as tardes ouvindo histórias fascinantes sobre criaturas fantásticas e ao mesmo tempo assustadoras. Entre elas, a favorita de Pedro era a Matinta Pereira, que a sua avó dizia ser uma velha bem esquisita, metade mulher, metade pássaro, que usava um manto de penas pretas e tinha olhos que enxergavam até dentro da alma. De acordo com as histórias, a Matinta só aparecia para quem queria fazer algum tipo de acordo. Para ela, tudo tinha um preço, só que o pagamento nunca era fácil, nunca. E se você não pagasse, ela levava o que você tinha de mais valioso. E não adiantava correr, rezar ou se esconder. A Matinta nunca esquecia. E o pior, ela sempre voltava. Naquela manhã quente de janeiro, quando estava quase chegando na hora do almoço e já dava para ouvir a avó colocando as panelas no fogão a lenha, Pedro e Clara resolveram ir até um riacho. O lugar parecia um quadro de tão bonito. Araucárias se empilhavam ao redor de grandes pedras que circulavam um lago onde os dois já tinham o costume de nadar. Pedro, mais novo, preferia ficar mais próximo à margem, mas Clara estava sempre disposta a se desafiar e mergulhava cada vez mais fundo. Voltava para a superfície e acenava para Pedro, que sorria de volta. Em uma dessas vezes, Clara mergulhou ainda mais fundo e não voltou. Pedro gritou, pulou na água, procurou, mas nada. Tomado pelo desespero de não encontrar sua irmã, começou a chorar e a gritar por ajuda, mas estava muito longe de qualquer pessoa que pudesse socorrê-lo. Então, sentou-se na margem, já cansado, e foi quando ouviu um piado agudo de um pássaro que estava próximo. Ele lembrou imediatamente das histórias de sua avó e gritou o mais alto que seus pulmões conseguiram. Matinta, se você existe, por favor, traz minha irmã de volta. As árvores começaram a balançar enquanto um vento forte surgia do nada. Outra vez, o piado agudo cortou o silêncio, e entre as árvores, uma ave escura de olhos fundos e penas negras como breu apareceu. De forma assustadora, o pássaro respondeu: Pobre Pedro, como você vai explicar para sua avó que deixou sua irmã se afogar? Pobre Clara. Matinta, minha avó disse que você realiza desejos. Por favor, traz minha irmã de volta. Mais uma vez, a ave abriu o bico e começou a falar. Sua avó também disse que todo desejo é um acordo e que todo acordo tem seu preço. Você aceita o acordo? Eu faço qualquer coisa, só traz minha irmã de volta. A ave saltou de cima do galho, mergulhando na água, e em alguns segundos Clara apareceu boiando, se aproximando da margem. Pedro correu e a arrastou como pôde para fora. A ave então voou sobre a garota. Outro piado agudo pôde ser ouvido, e Clara abriu os olhos, ofegante. Uma vida por outra vida, gritou a ave se afastando. Essa noite, passo na sua casa para contar o meu preço. Pedro, tremendo, assentiu sem entender o que aquilo significava. Ao mesmo tempo, Clara abriu os olhos. Estava viva. Tossiu, cuspiu toda a água que havia engolido e os dois se abraçaram. Naquela noite, tudo parecia normal. Clara estava deitada, ouvindo o som dos grilos e do vento passando pelas frestas da janela. Pedro
Dormia no chão ao lado, enrolado até o pescoço. A casa da avó era simples, de madeira, e durante a madrugada estalava como se estivesse viva. A garota encarava o teto em silêncio, consumida pela raiva de si mesma, pensava como podia ter se afogado daquele jeito tão idiota. A lembrança voltava com força. O momento em que ficou presa na vegetação do fundo, o desespero de tentar se soltar, o gosto amargo de barro e água invadindo a boca e os pulmões. Foi então que Clara ouviu um piado, agudo, cortante. Ela se sentou na cama, os olhos arregalados. Pela janela, uma pena negra entrou girando devagar no ar. Preso a ela, um pedaço de papel amarelado com letras pequenas e tortas. Você tem até amanhã, à meia-noite, para matar um coelho e deixá-lo na mesma margem onde Clara se afogou. E lembre-se, você e apenas você poderá matá-lo. Uma vida por outra vida. Clara regalou os olhos. Pedro tinha contado que havia pedido para Matinta trazê-la de volta, mas não imaginava que fosse realmente verdade. Virou para o lado e acordou o irmão. Ele leu o bilhete em silêncio, o rosto pálido, os olhos cheios de água. Ela o abraçou e ficou com ele até que pegasse novamente no sono e os dois dormissem. No dia seguinte, passaram a manhã procurando por um coelho. Sabiam que às vezes alguns apareciam perto da horta ao entardecer. Armaram uma armadilha com uma caixa e um pouco de cenoura e ficaram esperando. No começo da tarde, um coelho apareceu. Era branquinho, de olhos vermelhos. Pedro o pegou com as mãos trêmulas. O animal nem reagiu, apenas o olhou, calmo, como se soubesse. Clara passou para o irmão uma faca sem dizer uma única palavra. Pedro ergueu a lâmina, ofegante. Lutava contra uma força invisível que o prendia. Eu não consigo, Clara. Eu não posso. Pedrinho, se você não fizer, você ouviu as histórias da vovó. Ela vai vir e vai ser pior. Ele tentou de novo, mas as mãos tremiam demais e quase deixou o coelho escapar. Chorava e Clara percebeu que ele não ia conseguir. Então tomou a faca das mãos do irmão. Não chora, Pedrinho. Vai ficar tudo bem. Vem, segura ele. Clara sentiu o peso da lâmina. E só de pensar no que ia fazer, o estômago se revirava. Ela quase desistiu. Mas tinha que ser forte. Seu irmão fizera aquele acordo por causa dela. Se não fosse por ele, ainda estaria no fundo daquele lago. Respirou fundo. Pensou no que poderia acontecer com ele se ela falhasse. E então apunhalou o animalzinho. Você estava segurando. Ela vai aceitar, disse Clara para o irmão. O sol se pôs, a noite caiu e o medo voltou. No quarto, os dois estavam sentados na cama, um ao lado do outro de mãos dadas. Tentaram não dormir, tentaram não piscar, mas à meia-noite em ponto, a janela se abriu sozinha. O vento entrou com força e no escuro, ela apareceu. Era uma figura encapuzada, com um corpo coberto por penas negras e olhos que brilhavam como brasa viva. Nas mãos, ela trazia um ovo negro que apontava de forma ameaçadora para eles. A dívida não foi paga, disse com uma voz que era e não era um sussurro. Pedro se levantou num salto, tremendo. Nós fizemos sim. Nós matamos ele como você pediu. Eu não pedi que vocês o matassem, retrucou Matinta. Eu pedi que você, e somente você, o matasse. Que diferença faz? Gritou Clara. O coelho está morto e no lugar que você pediu. Sua tola, respondeu Matinta, aproximando-se. Eu não queria o coelho. Eu queria a inocência do seu irmão. A criatura ergueu lentamente o braço e apontou para Clara. Foi a vida dela que eu trouxe de volta. Logo, é ela o pagamento equivalente. Não, não, deixa minha irmã! Gritou Pedro. Uma vida pela mesma vida. Clara olhou para o irmão. Não havia medo nos olhos dela, apenas uma mistura de tristeza e alívio. Se algo ruim tinha que acontecer,
Melhor que fosse com ela e não com ele. Matinta a envolveu com sua capa de penas, e no instante em que o tecido tocou sua pele, tudo escureceu. Por um segundo, Clara voltou ao fundo da lagoa. A água fria, o peso no peito, o som abafado da vida indo embora. Fora dos seus pensamentos, Pedro gritou e correu, mas num piscar de olhos, elas desapareceram e o quarto ficou em silêncio, silêncio absoluto. Clara acordou com frio. O chão era de madeira úmida, coberta por folhas secas. A névoa entrava pelas frestas e rodopiava em círculos no ar. Ao redor, a floresta parecia viva, mas silenciosa, como se segurasse a respiração. Ela levantou devagar. Estava dentro de uma casa, mas não era uma casa comum. Era uma estrutura antiga, que parecia ser feita de coisas esquecidas, pedaços diferentes de madeira, como se tivessem sido retirados de ruínas abandonadas. O teto rangia e o chão gemia a cada passo, como madeira velha que chora à noite. Das janelas pendiam cortinas costuradas com cabelos, e pelas paredes haviam olhos que se abriam e fechavam sozinhos. Era uma casa que só existia para aqueles que deviam alguma coisa. Então, uma voz vinda de um dos cantos da casa falou: "Acordou?" Clara se virou e lá estava ela, a Matinta. A garota estremeceu. Ela achava que voltaria para o fundo da lagoa, simplesmente morreria. Mas ali, diante daquela criatura, entendeu que o destino que a esperava era muito pior. Não haveria fim. Aquele era apenas o começo de algo horrível nas garras daquele monstro. "Você me pertence agora e tem trabalho a fazer." A velha sorriu de forma assustadora. Clara quis perguntar, gritar, fugir, mas não conseguiu. Era como se o ar estivesse pesado demais para permitir qualquer reação. Matinta, então, estendeu o braço e apontou para duas cestas. Em uma haviam ovos brancos e na outra haviam ovos negros como carvão. "Escute bem, Clara. Cada ovo branco é uma promessa ainda não feita, vazio, esperando um desejo. Cada ovo negro é um acordo já feito. Alguém pediu e ainda não pagou. Venha, pegue um de cada." Com medo, mas sem outra opção, Clara se aproximou devagar. Os ovos pareciam pulsar como corações em silêncio. Ela pegou primeiro um dos ovos brancos e um sentimento de vazio tomou conta de seu ser. Rapidamente, ela o colocou de volta e encarou Matinta. "Agora o preto. Vamos, garota, se apresse." Clara segurou um dos ovos da outra cesta, negro como um pedaço de carvão. Por um segundo, achou que nada aconteceria. Mas então, sua mente foi transportada para outro lugar. Era como um grande vazio escuro, onde pôde observar a imagem de Matinta conversando com um homem de chapéu. O homem falava que aceitava fazer o acordo, e Matinta apenas repetia palavras intensas sobre o pagamento. Quando sua mente voltou, Clara largou o ovo com um susto e ele bateu com violência contra o chão da cabana. A garota arregalou os olhos, ainda mais surpresa ao ver que não havia sofrido nenhum único arranhão. Matinta sorriu, satisfeita, como se já esperasse por aquela reação. Quando um acordo é cumprido, o ovo negro se quebra. Enquanto não for, ele é indestrutível. Cabe a nós criar acordos para preencher os ovos brancos e fazer com que se cumpram, para que se quebrem e desapareçam. Em certo momento, a criatura deixou uma sacola de frutas sobre a mesa. Clara mal tinha percebido sua fome até sentir o cheiro. Seu estômago roncou alto. Ela pegou uma fruta com as mãos sujas e começou a devorar. No meio da mordida, um pensamento horrível atravessou sua mente. E se ela estiver me alimentando para me engordar e depois me comer? Seus olhos se arregalaram. Largou a fruta, começou a se afastar andando de costas e olhou fixamente para a figura parada diante da mesa.
Matinta a observou em silêncio. Depois, ergueu uma sobrancelha invisível sobre o capuz e murmurou como se lesse seus pensamentos. Eu não como criancinhas, garota. Em seguida, sentou-se à mesa e começou a comer as frutas uma a uma, em silêncio. Todas as noites, Matinta pegava um punhado de ovos brancos e outro de ovos negros e desaparecia até o amanhecer. Nas primeiras vezes, Clara tentou fugir, mas não importava para onde corresse. A floresta sempre a trazia de volta, como se fosse parte do contrato. Com o tempo, ela parou de tentar. Então, sozinha, começou a organizar o lugar. Arrumava as cestas, limpava o chão, endireitava os livros. Talvez, se mostrasse utilidade, aquela coisa tivesse piedade. Mas, no fundo, ela sabia que era em vão. Sempre que se distraía, os pensamentos vinham. Será que Pedro está bem? Será que a vovó contou para alguém? Será que eles ainda estão procurando por mim? Mas pensar doía. E para escapar da dor, Clara pegava ovos negros da cesta e assistia. Cada ovo mostrava um momento diferente, um desejo feito, um acordo selado. E a Matinta sempre lá, sempre exigindo o pagamento. Durante os dias, a criatura também trabalhava. Sentada, costurava algo com longas penas negras. Clara a observava em silêncio, até que num dia de coragem perguntou: O que você está costurando? Você saberá quando estiver pronta. É para você. Semanas se passaram, até que em uma noite, Clara pegou alguns dos ovos brancos e pretos nos cestos, como de costume, e os levou para Matinta. Porém, dessa vez, a velha se aproximou e entregou a capa que vinha costurando para que Clara a vestisse. Tinha um cheiro agridoce, algo familiar, mas que ela não conseguia identificar de onde era. A garota estava relutante por dentro. O que poderia acontecer se colocasse aquele objeto? Mas, como sempre, foi obrigada a seguir contra sua vontade. E assim que ela a colocou, algo estranho aconteceu. Seu corpo desapareceu e ela se tornou uma ave negra igual a Matinta. Agora, todas as noites, você voará comigo para fazermos os acordos e cobrar o nosso pagamento. E assim foi durante todas as noites seguintes. Visitavam casas, cidades, vilas distantes. Matinta realizava desejos de quem pedia por algo, e a cada desejo realizado firmava-se um acordo, e para cada acordo feito, um ovo branco se tornava negro. Clara assistia enquanto pessoas imploravam, choravam, prometiam mundos e depois esqueciam os preços. Em outras noites, iam apenas com ovos negros, batiam à janela de quem devia, entregavam bilhetes, alguns pagavam, outros tentavam fugir. Nesses casos, Matinta tirava deles algo que ela entendia ter valor equivalente. O mundo está cheio de devedores, ela dizia. Seu trabalho é conseguir o pagamento. Clara aprendeu a não perguntar, a aceitar, a seguir. Por mais terrível que fosse ver tudo aquilo de perto, ela não tinha escolha. Constantemente, ouvia um som estranho dentro da casa, um estalo seco, como porcelana rachando. Matinta explicava com indiferença. Mais um pagamento feito. Mais um ovo quebrado. Esse não precisaremos cobrar. As semanas viraram meses, ou talvez anos. Clara já não sabia. Até que um dia, ela notou que a cesta dos ovos brancos estava vazia. Não tem mais, disse olhando para Matinta. E agora? Você vai entender em breve. Naquela noite, saíram apenas com ovos negros. Nenhum novo acordo. Apenas cobranças. Assim foi por várias noites, até que certo dia, Clara foi até a outra cesta e se assustou. Matinta, não tem mais ovos, acabaram todos. A criatura ficou em silêncio. Depois, puxou do meio de suas vestes um ovo negro. Ainda resta um. O último para mim.
E uma última lição para você. Vamos, pegue-o. Você precisa ver. Clara segurou o ovo e no instante em que seus dedos tocaram a casca, uma imagem tomou conta de sua mente. Uma menina, sozinha, tremendo, pedia algo que não se ouvia e aceitava um acordo. Mas quem aparecia para ela era uma Matinta diferente, parecida, mas estranhamente diferente. A imagem então mudou, girou, deixando Clara com tontura. Ao parar, ela notou. Era a mesma cabana onde estava agora. Até o último ovo, e a sua dívida estará paga, disse aquela outra Matinta, olhando para a garotinha que segurava o ovo negro em suas mãos. O som da frase ecoou dentro da cabeça de Clara e ela soltou o ovo assustada. Ele caiu no chão e se quebrou. Clara olhou para a Matinta, esperando uma punição, mas ali não havia mais Matinta. No lugar da criatura estava a garotinha da visão. Você é a menina do ovo? Sussurrou Clara. A outra garota sorriu. Sim, você está certa. Clara olhou para o chão e percebeu que o ovo negro havia virado pó. Mas o que você está fazendo aqui? Cadê a Matinta? E a outra garota respondeu. Achei que você fosse mais esperta. Pense, Clara, você consegue. Clara piscou, o coração disparado, e então ela falou aflita. Todos os ovos acabaram e o seu ovo se quebrou. E esse era o seu acordo, até o último ovo. A dívida eram os ovos? Você é a Matinta? E a menina sentiu. Clara, ninguém nasce como Matinta Pereira. Ela é um papel, um ciclo, um preço que alguém precisa pagar. Mas, suspirou Clara, tudo que você fez com aquelas pessoas foi horrível. Por quê? Eu não tive escolha. Eu fiz um acordo e não paguei por ele. Então o preço equivalente foi fazer cada um dos ovos se quebrar. Todos, um por um. Anos se passaram. Mas agora? Agora eu estou livre. Clara deu um passo para trás e questionou assustada. E o que aconteceu com a outra Matinta? O mesmo que aconteceu comigo, Clara. Se libertou de sua dívida e se foi. E, e o que vai acontecer agora? Não vai mais existir Matinta Pereira? A garota suspirou. Você ainda não entendeu, né? Clara olhou ao redor. A casa, antes vazia, estava cheia de ovos brancos incontáveis, pulando levemente, prontos. E seu corpo começou a mudar. As mãos viraram penas, os pés garras, os olhos escureceram. Não, não! A garotinha caminhou até a porta, respirou fundo, como se sentisse o ar fresco pela primeira vez em muito tempo. Antes de sair, falou com uma voz de alívio e ao mesmo tempo de pena. Até o último ovo, Clara. Tente não demorar muito se quiser ver sua família de novo. E então, ela se foi e Clara ficou. Matinta agora tinha um novo rosto. Até o último ovo, e o ciclo continua. Se você gostou dessa história, se inscreva para acompanhar as próximas. Afinal, você nunca sabe quando vai precisar fazer um acordo também. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!